Continuação do milagre de Lanciano. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. O milagre e a ciência. Ao reconhecimento eclesiásticos do milagre, a partir de 1574, seguiram minuciosas e rigorosas análises de laboratório, feita mais vezes e por diversos especialistas, confirmando que, de fato, as relíquias são carne e sangue humanos. Em novembro de 1970, a pedido do bispo de Lanciano, Dom Perantoni, do ministro provincial dos franciscanos conventuais do Abruzzo, e com autorização de Roma, os franciscanos de Lanciano decidiram submeter a um exame científico essas relíquias de quase 12 séculos. A tarefa foi confiada ao Dr. Eduardo Linoli, dirigente do Hospital de Azerro e professor de anatomia, de histologia, de química e de microscopia, tendo como coadjuvante o professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. O Dr. Linoli colheu amostras das Sagradas Relíquias em 18 de setembro de 1970 e depois fez os exames em laboratório. No dia 4 de março de 1971, irmãos, o professor apresentou a descrição detalhada dos diversos estudos feitos. E aqui estão as principais conclusões. A carne milagrosa é verdadeiramente carne constituída pelo tecido muscular do coração. Contém em seção o miocárdio, endocárdio e o ventrículo cardíaco estriado do miocárdico. O sangue milagroso, irmãos, é sangue de verdade. Análise cromatográfica prova isso com certeza absoluta e indiscutível. O estudo imunológico manifesta que a carne e o sangue são com certeza de natureza humana. E a prova imunohematológica permite afirmar com toda objetividade e certeza que os dois pertencem ao mesmo grupo sanguíneo, AB, grupo idêntico àquele do homem da síndrome e característicos das populações do Oriente Médio. A identidade do grupo sanguíneo pode indicar que a carne e o sangue podem pertencer à mesma pessoa sem excluir possibilidades que pertençam a dois indivíduos diferentes. As proteínas contidas no sangue são normalmente divididas em porcentagens idênticas àquela do esquema soroproteico do sangue fresco normal. Nenhuma seção histológica revelou sinais de infiltração de sal ou de substâncias conservantes utilizadas na antiguidade para a mumificação. Com certeza, irmãos, a conversão das proteínas e dos minerais observados na carne e no sangue de Lanciano não é nem impossível, nem excepcional. As repetidas análises permitiram achar nas múmias egípcias proteínas de 4.000 e 5.000 anos. Porém, é oportuno frisar que o caso de um corpo mumificado, segundo os processos conhecidos, é muito diferente daquele de um miocárdio deixado no seu estado natural por séculos, exposto aos agentes físicos, atmosféricos e bioquímicos. O professor Linoli afasta também a hipótese de uma falsificação feita nos séculos passados. De fato, afirma, supondo que tenha sido extraído do coração de um cadáver
Eu afirmo que somente a mão de um especialista em dissecação anatômica poderia conseguir o corte uniforme de uma víscera oca. Uma víscera que quer dizer cavada, côncava, como ainda é possível observar na carne, e tangencial à superfície desta víscera, como leva a pensar o curso prevalentemente longitudinal dos feixes das fibras musculares visíveis. E em muitos pontos, irmãos, nas preparações dos tecidos orgânicos. Além disso, se o sangue tivesse sido extraído de um cadáver, ter-se-ia alterado rapidamente por decomposição. O relatório do professor Linoli foi publicado em Quaderni Esclavo in Diagnóstica e provocou, irmãos, um grande interesse no mundo científico. Também em 1973, o Conselho Superior da Organização Mundial da Saúde, organismo da ONU, nomeou uma comissão científica para verificar, mediante experiências de controle, as conclusões do médico italiano. Os trabalhos tiveram duração de 15 meses com 500 exames. As pesquisas foram as mesmas do professor Linoli, porém com outros complementos. A conclusão de todas as análises e pesquisas confirmou que já tinha sido declarado e publicado na Itália. De modo especial, afirmou-se que as amostras colhidas de Lanciano não podiam ser comparadas aos tecidos mumificados. A sua conservação depois de quase 12 séculos e contendores de vidro sem substâncias conservantes, assépticas, antifermatividades e mumificantes, não é explicável cientificamente. De fato, os vasos que guardam essas relíquias não impedem a entrada de ar nem de luz, nem a entrada de parasitas vegetais e animais, ou outras substâncias presentes no ar atmosférico. Quanto à natureza do fragmento da carne, a comissão declara sem hesitar que se trata de um tecido vivo, porque responde rapidamente a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. Essa resposta, irmão, confirma plenamente as conclusões do professor Linoli. É surpreendente também que o milagre italiano da Alta Idade Média tenha provocado interesse até da OMS e da ONU. E temos mais uma surpresa. A síntese dos trabalhos científicos da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicada em dezembro de 1976 em Nova York, em Genebra, declara na sua conclusão que a ciência, consciente dos seus limites, para diante da impossibilidade de oferecer uma explicação. Concluindo, podemos dizer, caríssimos irmãos e irmãs, que a ciência, chamada a testemunhar, deu segura e exaustiva resposta à autenticidade do milagre eucarístico de Lanciano. Portanto, a carne e o sangue milagrosos de Lanciano são iguais ao que fossem eventualmente extraídos no mesmo dia de um ser vivo. E nós sabemos que na Eucaristia há exatamente um único vivente que se doa a nós todos os dias. Jesus, o ressuscitado da Páscoa, que tinha afirmado: eu sou o pão vivo descido do céu, e que eu dou a minha carne para a vida do mundo. Quando comungamos, irmãos, comemos de verdade, sacramentalmente, uma carne real, viva e gloriosa. E bebemos também o sangue vivo do homem. Deus que saiu do sepulcro, caríssimos, não pode mais morrer. Por outro lado, a carne de Lanciano é um tecido do coração,
simboliza mais do que todas as partes do corpo de Cristo o amor de que Ele dá testemunho. Com certeza, comungando, recebemos o corpo inteiro do Senhor sacramentalmente, mas é principalmente o coração que se dá a nós, sacramento do seu amor. O milagre de Lanciano, caríssimos, facilita-nos o entendimento do que Cristo é sempre vivo e o seu coração nos ama apaixonadamente. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.